a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele, a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Oh, cante com toda a tua força, diga. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta, Senhor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. Ah, glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom estarmos aqui. Estamos iniciando esse tempo de aprender um pouco mais do que é fazer discípulos, do que é ser um discípulo do Senhor, do que é ser ensinado para fazer discípulos. E isso vai ser uma bênção nesse mês. Todo esse mês nós vamos aprender sobre isso, que você já esteja engajado nesse tema, em tudo que vai acontecer. Eu creio que Deus vai falar coisas maravilhosas ao nosso coração. Eu já estou assim com a expectativa lá em cima, com tudo que Deus vai fazer, e nós não queremos que seja somente algo teórico, mas que seja algo prático nas nossas vidas. A palavra do Senhor não é para que nós sejamos somente ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra. E essa palavra de fazer discípulos não tem como. Ela nos chama ao ato, a agir. E Jesus falou sobre essa palavra. Então, vem para cá, nossa querida Adriana Fiô vai trazer essa palavra de hoje, aquilo que Deus colocou no seu coração. Que Deus te abençoe. Nesse mês de agosto, nós vamos receber muitos discípulos do Senhor, falando da palavra, compartilhando da palavra. Nesse mês, a Adriana já está aqui conosco. Uma vez no mês ela está aqui pregando, desenvolvendo a pregação, aquilo que Deus tem falado no seu coração. E nesse mês nós, os pastores, nós estamos trazendo mais pessoas para esse momento aqui de pregação, desenvolvendo a palavra. E eu quero que você receba com todo o seu coração a semente que vai ser semeada aqui hoje, vinda da parte do Senhor. Amém? Deus te abençoe, meu. Que o Senhor nos abençoe poderosamente nessa manhã. Já fomos muito abençoados por esse louvor. Não tem aquela fase que você fala assim na vida, você escuta uma música e você fala, essa é a minha. Né? Hoje estava todas assim, né? Que dá vontade, quando você ouve um som, você fala, ai, essa eu
como para, né? Para tudo, essa é a minha, lembra? Não, tudo meu hoje. Glórias a Deus pela sua vida, Aldrey, Vitinho, Lucas, que se dispuseram nessa manhã a nos abençoar com esse som. Todos da mídia que trabalham, porque cada um tem a sua porção de trabalho, de contribuição, e todos eles, a Alana, se dispuseram, obreiros da casa do Senhor que estão ali na porta para nos receber. Alguém precisou abrir, alguém precisou ajeitar, limpar. Ontem foi um grande evento aqui para aqueles que no futuro, eu creio, que serão nossos pastores, serão os profetas dessa casa. Então, são discípulos. E vamos ver a nossa parte, né, onde nos cabe. Vamos começar por Mateus 28, versículos 18 e 19. Mateus 28, 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que essa palavra venha tocar em cada coração e que cada coração, Senhor, que receber essa semente nessa manhã, ela venha frutificar em trabalhos, em vontade ardente de servir a Tua obra e de fazermos a Sua vontade, que é ir fazendo discípulos, em nome de Jesus, amém. Essa palavra aqui, como nós podemos contemplar, para quem já conhece essa passagem, sabe que essa passagem sucede a um acontecimento. Passou lá sexta-feira, Jesus crucificado, e vem o sábado, todos muito tristes ali, parecia até que tinha esquecido tudo que ele tinha falado a respeito do retorno. Existia uma palavra, mas nós somos muito tendenciosos a nos guiarmos pelo que vemos, pela situação, pelo momento, e às vezes a gente esquece que existe uma palavra. E aí Jesus, quando duas Marias vão ali, não foram os discípulos, não, aqueles 12 lá não, 11, agora 11. Até sexta-feira eram 12. No sábado eram 11. Mas existia um acontecimento. Jesus morreu. Ficavam as memórias, os ensinamentos. E a promessa? Será que por causa da tristeza foi esquecido tudo? Por isso que a gente tem que ter momentos para tudo. Me lembra muito o que pastor Hamilton falava. Por quanto tempo você vai ficar com esse sentimento? É permitido ficar triste? Faz parte. A carne. Jesus chorou. Imagine a gente. Jesus mostra fragilidades ali na frente dos discípulos. Vocês vão ver isso. E elas vão, tristes ali, as duas Marias, tristes, vão lá no sepulcro. Quando elas chegam lá, Jesus não estava lá. Vem um anjo. Eu teria muito medo, né? Esses eventos assim, eu confesso que eu não teria estrutura. Não consigo ter um sentimento, quando eu acho que tem algo diferente, eu já fico com medo. Você imagina visualizar algo desse tipo. E o anjo chega ali e fala, não temas, está tudo bem, mas ele não está mais aí. E aí elas começam como não está? Esqueceram, gente, esqueceram. A tristeza fez esquecer. E aí elas começam ali a andar e elas vão, e o anjo fala que, pede que elas, caminhem, e Jesus encontra ali e fala com elas e pede que elas mandem um recado
para os discípulos, para encontrar com ele lá na Galileia. Vamos ver para onde eles... Quem me fala aí para onde foi? Galileia. Galileia. Isso. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Mandou ir para lá. E aí eles foram para lá. Está lá em Mateus 28. E eles vão para lá, e lá o Senhor fala com eles. E essa palavra que você acabou de escutar, já é o nosso Jesus diferente. Não era aquele Jesus mais que tinha limitação. Ele fala, porque quando a gente entende Jesus como um homem comum, nós pensamos em limitações. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ali ele estava na condição de homem. E aqui, quando ele volta, ele fala: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não tem mais como compará-lo, dizer que pode, que não pode. E ele cumpre o que ele falou. E ele fala aqueles homens ali, agora 11 homens. E quem são esses homens? Esses homens que ficaram com medo. Tinha um ali que já estava, como? Duvidando, né? Duvidando. Nós sabemos que tinha um ali. E nós, às vezes, tratamos como pecado duvidar de algumas coisas. Mas saibam, é a nossa limitação. Nós somos limitados. Às vezes, nós temos uma palavra, está escrito, mas mesmo assim, a gente consegue manter a limitação. E esses homens eram homens falhos. Pescadores, cobradores de impostos. E você imagina que Jesus, ele não fez um estereótipo, não é? Um homem assim, que falasse assim, um homem que fosse diferenciado. Não. Jesus, no caminho, foi chamando homens como eu e você. E eu fiquei pensando, Senhor, por que pessoas tão diferentes? Por que não chamou pessoas que estavam lá na sinagoga, que aprendiam? Porque Jesus aprendia lá. Você vê lá até os 12 anos, Jesus estava sentado. Lembra quando Jesus sumiu, que a mãe estava procurando? Ele estava aprendendo. Ele estava aprendendo. Então, nós precisamos entender que precisamos aprender o tempo todo. Mas eu não sei ao certo se todos eles, né, as pessoas falam muitas coisas a respeito do Pedro. Eu não sei se Pedro sabia ler e escrever, mas pensando em uma colônia de pescadores, o que você imagina? Um homem rude, forte, né? Pastor Greidson que sabe dessas coisas. Falou em pescador lá na aldeia. E era um homem o quê? Era um homem que tinha intimidade com o mar, que muitas vezes usava sua força, conhecia ali, né, no detalhe, o que ele precisava para sobreviver. E quando o Senhor o vai chamar, o Senhor deixa que ele experimente sobre a ausência da sua força no que ele podia fazer. Muitas vezes nós queremos fazer tudo no nosso braço, nós achamos que é dessa forma, que o Senhor nos chamou somente para isso, que aquele ali é o meu ofício, eu não tenho outro para fazer. E o Senhor sempre vai usar o que está em nossas mãos. E ali Pedro tem experiências com o Senhor. Ele tem experiência daquela pesca onde ele já tinha feito. Quantas vezes você joga a sua rede e você fala com pessoas e você não vê nada acontecendo? E aí um dia o Senhor fala, vai lá e faz de novo. É sobre isso, é sobre o que nós somos. Ele vai te usar do jeito que você é. Ele vai te moldar no caminho. Esse Pedro era esse homem que muitas vezes as pessoas falam que era um homem rude, grosseiro. Nós vemos o Pedro usando a espada ali, no momento que Jesus mandou fazer aquilo. Ele corta a orelha de uma pessoa, imagina. Era esse pessoal que andava com Jesus. Esse homem que
Parece que anda com Jesus e está tudo bem. Quando Jesus manda ele andar sobre o mar, ele vai lá cheio de coragem do nada, ó. Pensou, mas cadê o chão? Afunda. É essa imperfeição cheia de graça que o Senhor quer usar. Nem todos os dias vamos estar, ó, subindo a régua. Essa é a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Mas tem momentos que a gente vai pensar e vai afundar, mas o Senhor faz o quê? Segura na mão. Senhor, não deixa com que seus discípulos afundem. E aqui nós vemos esse mesmo Pedro, cheio dessa atitude, com falta de fé. Aquele que negou ali, ó, que era um dos discípulos, quando Jesus estava lá na cruz. Ele que andou, que disse, que falou várias coisas, que viu, recebeu os ensinamentos de Jesus, ele viu, testemunha ocular. Ele andava, ele era um daqueles preferidos de Jesus. Tinham 3 ali que andavam com ele, que viram várias coisas que os outros não viram. Lembra na casa de Jairo? Quem entrou quando o Jesus mandou que todos saíssem? Só fica a mãe, o pai. Lembra? Jairo lá, o importante da sinagoga. Quem estava lá? Que entrou no quarto junto, que foi ressuscitar a menina. Pedro estava lá. Pedro, Tiago e João. Ele tinha aqueles mais chegados, né? Esses também viram a fragilidade quando subiram com Jesus, que foram orar. Eles viram o Senhor angustiado. Imagina se você tivesse a oportunidade de ver o Senhor angustiado. O que você ia pensar sobre a sua vida? O que você ia pensar? Olha, ele está angustiado. E eu? Ele sabia. Você imagina se ele contasse detalhes do que Jesus sabia. Nós não temos estrutura. Nós pensamos que não, até passarmos. Aquilo tudo ali era uma preparação. Eram homens escolhidos. Vocês lembram da passagem quando Mateus não era pescador, era um homem que eu acredito que tinha um intelectual mais avançado. Ele recolhia impostos, ele não era um homem qualquer. E ele recolhia impostos que eram para Roma, passava ali cobrando, né? Ficava ali assentado recolhendo. E naquela época, tinham homens que coletavam impostos que eram desonestos, cobravam mais do que deveriam. E você imagina como as pessoas olhavam para esse homem. Não deveria ser um olhar nada bom para o Mateus. O Mateus, ele estava ali pronto, as pessoas passaram e falaram, volta aqui, paga o que deve. E esse foi um homem que, quando Jesus estava caminhando, ele não ficou explicando muito para ele, não. O que era, como é que vai ser. Olha, eu preciso de você, eu preciso, né, fazer discípulos, meu tempo está terminando, eu preciso anunciar. Não. Jesus passa, está caminhando ali, olha para ele e fala, vem, me segue. Jesus não deu muita explicação. Hoje, para a gente quer que o Senhor fundamente alguma coisa que faça sentido na nossa vida para a gente poder ir fazer. O Senhor só chama, vem, me segue. Não tem outra parte lá que a outra pessoa fala para Jesus, não, peraí, eu tenho que fazer, né? Algo, aí Jesus fala, deixa os mortos sepultarem os mortos, vem. Precisa ir ao som da voz do nosso Jesus. Precisamos ficar atentos e seguir como Ele tem chamado. Não é hoje mais uma opção. Nós conhecemos a palavra. E talvez você, como discípulo do Senhor, talvez você não vai saber tocar, você não vai saber cantar, você não vai saber se posicionar num púlpito. Mas não é sobre isso. Ele diz que ide por todo mundo. Vai. Ele está nos instruindo aqui para que nós possamos alcançar as pessoas lá fora. Então, eu quero ler com você Romanos, meu telefone.
porque nós sempre temos o hábito de falar, né? Ah, mas eles andavam com Jesus. Jesus estava ensinando. Jesus realmente, de fato, ele dá instruções. Antes de eu ler esse texto, que nos é muito cabível, ele diz aqui aos discípulos, depois que ele chama esses discípulos, ele começa a falar. Aí você deve saber quem são esses homens. Se você não sabe, está lá em Mateus 10. O nome desses discípulos que ele foi chamando, tem nomes que se repetem, eram nomes muito comuns. Às vezes você vai falar Judas, tinha 2 Judas, mas lá em Mateus 10, você consegue ver no início, você já consegue ver o nome desses apóstolos aqui, desses discípulos. E diz no versículo 5, a esses 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. No começo, aqui ele já vai dando instruções, que é uma das mais importantes. Quem está perdido está aqui dentro, gente. Quem está perdido precisa estar aqui dentro. E essa atividade de ir buscar é nossa, como discípulos. Quantas pessoas, talvez uma dracma na tua casa, talvez o teu vizinho, talvez um amigo de trabalho, talvez um morador em situação de rua, talvez um discípulo que já não congrega mais, que conhece a palavra. Eu já tive experiências de falar com um presbítero que estava na minha equipe, numa equipe de manutenção. Eu não fazia a mínima ideia de quem ele era, mas não perdi a oportunidade de falar de Jesus. E quando eu percebi tristeza no olhar e não alegria sobre o que eu falava, eu falei, esse homem conhece a palavra. Nós precisamos ter discernimento. É o Espírito Santo que vai nos dar discernimento. E eu fui falando de Jesus para ele ali, como que Jesus havia enviado aquele homem para me ajudar. E eu falei para ele que ele era uma providência de Deus na minha vida. Porque o salário era tão baixo e ele era tão cheio de qualificações que eu falei, o que esse homem veio fazer aqui? Mas, na verdade, foi um encontro preparado. O Senhor o mandou para que ele me abençoasse e para que eu falasse para ele que ele é um escolhido do Senhor. E, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje ele já voltou para a igreja, já está lá. E, às vezes, são essas pessoas que estão perdidas. Eu digo perdidos, não é perdidos sem salvação, não. Perdidos aí fora que conhecem a palavra. Quantas pessoas que conhecem a palavra porque olharam para homens, porque olharam para mim, porque olharam para você, porque olhou para as circunstâncias, não conseguiu olhar para cima e ver Deus. Por que essa limitação acontece? Porque esquecemos da palavra, está escrito. Nós vamos ali como aquelas mulheres que ficaram com medo, como os discípulos que já não conseguiam deixar de sentir aquela tristeza, porque aquele homem já não andava mais com eles, segundo o que eles entenderam. E aqui nessas instruções dos discípulos, ele diz, procurai as ovelhas perdidas, à medida que seguir, diz. Então quer dizer que é para caminhar, né? Não é para ficar aí, não. Você ouviu aqui e precisa caminhar. Pregai que está próximo o reino dos céus. Então você sabe o que você vai anunciar. Ai, Adriana, eu não sei. Esse negócio de discípulos, eu não fui lá nos primeiros passos, eu não sou do para o reino. Olha, nós temos aqui uma estrutura nos dada pelo Senhor, que deu graça a nossos pastores, que está instruindo a quem quiser saber como é. E às vezes você fala, eu chego cansado, eu chego tão cansado do meu dia, das coisas que eu passo. Você não tem ideia do que eu passo.
E se Jesus tirasse tudo isso que te faz passar? E se Jesus tirasse tudo aquilo que Ele te deu, que você diz que causa tribulação? Você agradeceria ao Senhor e escolheria ser discípulo? E vir para os primeiros passos? Porque tem culto à noite, primeiros passos, de 6 às 7, então vou ter que sair de casa às 5 horas. E você quer aprender como? Está escrito. Mas como é que você vai saber disso? Como é que isso vai te causar interesse? Como que você sabe o que o Senhor quer que você faça? Porque às vezes você vai falar, o Senhor não falou comigo. Está escrito, gente. Não fica esperando uma voz. Eis que te digo. É agora, vai lá e faz isso. Talvez pode não ser a voz do Senhor. Você precisa confrontar as vozes. Porque uma ovelha conhece a voz do seu pastor. E você precisa estar fundamentado na palavra. Ele deixou tudo pronto. Nós só estamos reproduzindo, porque a nossa missão continua sendo: ide e fazei discípulos. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso dever. E se você não sabe como fazer, está aqui, no 10, a instrução. E ele vai falando tudo o que tem que fazer. Ele diz que, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Pastor, está aqui à tua disposição, eu estou à sua disposição, eu estou aprendendo com você, o que eu sei eu divido com você, o que você sabe você divide comigo e a gente divide lá fora. Porque não é para mim, não é a respeito da minha vida, não é a respeito do que eu aprendi, não é a respeito do que eu sei fazer, porque aqui está escrito que tudo isso é para anunciar o reino. Está acabando o tempo, você vê, Apocalipse, ventou, hein? E parecia o dia do Senhor. Gente, acorda. Acorda. Não é para aqueles que estão lá, porque eles não podem ouvir, porque eles não sabem. É para você. Vou te provar isso. Romanos 10. Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Paulo não andou com Jesus. Paulo era um discípulo diferente desses, porque quando a gente vai falar, Adriana, mas eu não andei com Jesus para ser assim, não. Ele deixou a instrução, nem assim te convence, né? Tudo bem. Paulo era um perseguidor. Não andou com Jesus, não passou lá, a minha sombra, a cadeia não abriu para ele ali, na oração, a família, todo mundo. Então, vamos lá. Paulo perseguia a verdade. Vamos sempre começar a pensar qual o propósito do que o Senhor chama Paulo, do que acontece ali em Paulo. Paulo já era perverso, então vamos pensar que os perversos podem ser discípulos, o Senhor pode transformar. Então vamos falar a todos, vamos seguir e falar a todos, nós vamos anunciar. Tem a instrução lá que o Senhor fala, depois você volta lá no 10, que ele fala, se não quiser saber, bate e vai embora. Não precisa tacar fogo em nada, né? Que tem um discípulo que fala assim, Senhor, se não aceitar a gente pode. Não. Vai embora. Segue, bate o pó. Não quer saber, vai embora. Fez a tua parte. A tua parte não é convencer, é anunciar. E se der, você manda vir para a igreja, claro. Que aqui tem a palavra que o Senhor vai falar. Tem pessoas que se preparam os use na palavra. São pessoas que estão prontas para falar para você tudo aquilo que o Senhor tem dado. São pessoas que renunciam muitas vezes, são pessoas que sacrificam, são pessoas que às vezes a sua família vai sofrer porque parece falta de atenção, mas ele precisa renunciar um tempo e falar, Senhor, fala comigo, o que eu preciso falar com esse povo que ainda não foi dito, porque falar sobre essa palavra aqui, até quem não crê em Jesus fala e sabe.
Como que a gente está andando distraído? Não sabe o que o discípulo faz? Não sabe o que é para anunciar? Está mandando todo mundo para o inferno? Deus é amor, gente. Deus é amor. Ame aquela pessoa, não condene. Porque se as nossas palavras têm poder, por que você vai condenar alguém para o inferno? Faz isso não. Ah, mas você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Não faz isso não. Porque o Senhor não está falando, o Senhor disse que é para anunciar o reino. Ele é amor, anuncie o amor. Anuncie que Ele está voltando. E que aquela pessoa é uma escolhida, porque se ela conseguiu passar por você, é porque o Senhor pediu que você anunciasse a todos. E você pediu para que enviasse essas pessoas e ela foi enviada. O Jesus está fazendo, esse Jesus que você conhece, Ele escolheu, com as suas limitações. Paulo, aqui em Romanos, nós vamos ler que fala assim no versículo 13, como dizem as Escrituras Sagradas. Então, a fonte está lá, a Escritura Sagrada. Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Olha aí essa palavra. No 14 diz assim, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não foi anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Quem quer ser mensageiro das boas notícias, gente? Nós precisamos ser mensageiros das boas notícias. Nós precisamos dizer que há um Jesus pronto para salvar. Ele não diz que eu vou batizar em meu nome. Não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Vamos voltar lá em Mateus 28. Mateus 28, agora, versículo 20. Mateus 28, versículo 20, onde nós estávamos lendo ali que Jesus já ressuscitou e Ele fala o que Ele deseja, Ele intima, né? É imperativo, ide, está mandando vai. E aqui no versículo 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se você for lá no 10, está dizendo como é para fazer, o que precisa ser feito, como que você precisa ir, o que você vai fazer no caminho, quem você vai anunciar, batizar em nome de quem, e Ele dá uma garantia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não deixou você, Ele não está te olhando de longe. Quando você fala é porque Ele está perto. Quando você ora, você fala aqui porque você não é louco. Você fala com quem pode te ouvir. E aqui diz que todos que chamarem por Ele, todos. E como é que aqueles que ainda não sabem como fazer estão lá fora? E você se fartando da palavra e não dividindo. Que a palavra na sua vida, na sua condição de discípulo, seja como a multiplicação dos pães. Que ela seja até fartar todos aqueles que têm fome. Todos que passarem por você. Que a palavra se multiplique. Nem que seja um versículo só. Nem que você saiba uma coisa só. Um só versículo. Que você use para todas essas pessoas. Porque o Senhor sabe da sua limitação. O Senhor vai usar aquele ali para todas aquelas pessoas que te encontrarem. O outro vai usar outro pedaço, o outro. E olha a multidão falando a Bíblia toda. Não permita que a sua limitação, que o seu olhar para você, te faça ver o que Jesus não viu. Jesus viu outra coisa em você. Ele viu um discípulo e Ele falou para você, ide, e eu vou estar com você. Vai, você aprendeu, você ouviu. Não se limite à condição da sua vida, do hoje. Não barganhe com o Senhor a palavra, se o Senhor
fizer isso na minha vida, restaurar aqui, eu vou fazer lá. Não existe isso. Vai como você está. Você recebeu a palavra, você recebeu a instrução. Você precisa de mais? Um dia uma pessoa aqui me falou assim: Adriana, eu escuto e aprendo aqui na igreja, mas quando eu chego em casa, eu fico muito triste, porque eu não consigo entender nada. Eu acho que ela precisa vir para o reino. Eu acho que ela precisa, sim, dos primeiros passos. Adriana, eu tenho 20 anos na igreja, tenho 15. Eu tenho 18 aqui. E eu fiz para o reino. Eu fiz os primeiros passos depois, porque primeiro nós fomos para o reino, fizemos discípulo. Aí o que o pastor fez, agora vamos estruturar os primeiros passos. E vai chegar. E chegou, e aí vamos lá aprender Atos 2, como devemos ser. Se você não sabe como, fala com o pastor. Tem vaga para você. Tem vaga para o seu amigo. A Adriana, não sei fazer, vem para cá. Para o reino. É para anunciar o reino. Nós estamos nos preparando. Eu queria tanto que essa igreja fosse imensa. Eu posso ter até 10 cultos. Mas você chamou as pessoas para vir? Ou veio sozinho receber? Porque, Senhor, eu preciso tanto. E tem gente do seu lado sangrando e você não está nem vendo. Porque você está preocupado com que o Senhor cumpra primeiro na sua vida. Esses homens aqui largaram trabalho. Ele largou uma pesca assim que colocaria o nome dele, porque todo mundo sabia a condição. Não tinha mais condição. E o Senhor fez lá, Pedro, o Senhor fez em Paulo, o Senhor também quer fazer na sua vida. Que você se prontifique, que você fique disposto para o reino, porque o Senhor está te chamando. Ide e fazei discípulos. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Meu pastor, vamos orar. Pastor Greidson, pescador, saiu de lá, onde homens não tem tanta instrução assim, né, meu pastor? E está aqui para orar por você e ministrar tudo aquilo que o Senhor um dia tirou ele de um lugar que ele viu, e ele viu maravilhas ali. E depois o Senhor começou a fazer na vida dele. Amém. Vamos orar. Ela falando, passa um filme na cabeça, né? Para quem não sabe, a minha família é da Ilha Grande, Angra dos Reis. E é uma colônia de pescadores. Minha família praticamente inteira, materna, né? Parte de mãe, veio de lá, são pescadores, outros foram pescadores. Meu avô foi um pescador, já está na glória, graças a Deus. Mas é o grande exemplo que eu tenho, que eu carrego comigo, é do meu avô, que foi diácono da Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus que até hoje está lá, a Assembleia de Deus é enorme. Você pode procurar aí, Praia de Provetar, Ilha Grande, você vai ver. A primeira coisa que você vai achar, além da beleza natural, que é na Ilha Grande, né, Angra dos Reis, você vai achar uma igreja lá imensa, enorme, linda, que fala da presença do Senhor naquele lugar. E eu gostaria de orar com você. Você já é um discípulo, você já faz parte, você foi chamado pelo Senhor, da mesma maneira que o Senhor ali, a Adriana lendo em Mateus 10 ali, ele falando, dando a instrução, você já tem sido instruído aqui nesse lugar, e eu tenho certeza que agora é só fazer o ID, vão e façam discípulos. Discípulos de quem, Ingrid? Discípulos da Adriana? Discípulos da pastora Conceição? Discípulos do pastor Rafael? Não é discípulo do Greidson, não, é discípulo de Jesus. Jesus é a nossa referência, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado, ó Pai, pela vida da Adriana, que trouxe essa mensagem aos nossos corações. Que essa palavra não venha somente, ó Pai, fazer morada e aqui ser esquecida em nossas mentes, em nossos corações, não, mas que possamos praticar o ID, falar do seu amor, falar daquilo que o Senhor já fez em nós, falar de como o Senhor nos resgatou, de como o Senhor, Pai, nos purificou, de como o Senhor nos trouxe, ó Pai, para a sua maravilhosa luz.
daquilo que o Senhor fez em nós, ó Pai. Quantas pessoas precisam ouvir do milagre que o Senhor já fez em nossas vidas, da transformação que o Senhor fez em nossas vidas. Talvez, ó Pai, nenhum de nós aqui presenciou, ó Pai, o Senhor transformando água em vinho, mas nós presenciamos, ó Pai, vidas sendo transformadas da água para o vinho. Nós presenciamos vidas sendo transformadas, ó Pai, pessoas largando vícios, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, e é isso que queremos testemunhar, ó Pai, e falar do Teu amor e trazer aqueles que estão perdidos, que nós possamos ir, Pai, ao mar alto, lançar as nossas redes e trazer esses peixes, ó Pai, que precisam viver para Ti, ó Pai, que precisam entender que só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Obrigado, ó Pai, pela essa palavra, obrigado por cada discípulo que aqui está, que possamos, ó Pai, não somente nesse mês de agosto, mas todos os dias do ano, ó Pai, ser discípulos do Senhor e ir fazendo discípulo por onde quer que nós passarmos, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar, vamos adorar, adore aí no seu lugar, cante, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti. O véu do templo foi rasgado. Acesso nós temos mais uma vez, pela Tua misericórdia, Senhor. Assim como capacitou o discípulo do Senhor, tem derramado o Seu Espírito nesse lugar. Nós cremos nisso, Senhor. E quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Pronto pra sentir e receber o Seu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e uma só palavra, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em Ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada em Ti, Jesus. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar
cadeias quebrar, com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Eu vou triunfar, pois eu sei que só em Ti confia, Senhor. Não há nada que me faça temer. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Oh, irmãos, entenda isso. Olhe para um lado, olhe para o outro. Quantas pessoas você acha que tem aqui dentro? E fazer discípulo é isso que a irmã Adriana falou. Nós temos muito mais do que 12 pessoas aqui. E quando Jesus chamou, quando Jesus falou essa palavra, ela disse aqui, tinham 11. E o evangelho chegou até nós com essas 11 pessoas. Quando você se priva de falar do evangelho, quando você se priva de realmente ser um discípulo do Senhor e querer fazer discípulos para o Senhor, você priva de outras pessoas conhecerem um reino, como ela disse aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? Foi assim que o Senhor estabeleceu, irmãos. Ele deu esse privilégio para nós que os anjos gostariam de exercer. E nós temos esse privilégio. Irmão, sabe aqui com o seu jeito. Meu Deus, mas eu não falo como Adriana, como pastor, eu não oro como presbítero. Não, é do jeito que o Senhor está te formando. Fale com as palavras que estão na sua boca. Jesus falou certa vez para Pedro e para João: não fiquem atemorizados, não fiquem com medo, porque quando vocês falarem, o Espírito Santo de Deus vai falar através da boca de vocês. Você crê nisso? Não quer dizer que eles não precisam se preparar, não quer dizer que não precisa estudar, não quer dizer isso. Mas quer dizer que nas nossas limitações, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É nessa força que o Senhor quer nos levar, irmãos. Na nossa simplicidade, aonde nós estamos. Tá bom, Rita? Tá bom, Valquíria? Vocês que estão aí, lá na porta, no lugar que vocês estiverem. Você, Daniel, que tantas vezes falou comigo: pastor, vou começar a fazer algo na internet, vou começar a fazer algo na escola. Vai, faça. O Senhor já está te dando autorização, já está te capacitando para isso, cara. Glória a Deus. Não vamos esperar mais. É um mês para a gente começar a realizar, e não só para ouvir da teoria, mas vamos começar a praticar. Glória. Porque aí quando a gente começa a praticar, irmãos, e muitos já estão praticando aqui, amém? Nós vamos ouvir a palavra, ser moldados pela palavra e falar assim: meu Deus, é isso mesmo, estou fazendo isso, está dando isso, daí tá difícil para mim. Você não vai só escutar, você já vai falar assim: meu Deus, essa palavra está vindo de encontro, essa palavra já está me movendo, já está me moldando. É assim que vai acontecer nesse mês para nós. Se você veio agora de manhã, eu sei que você já participou do culto, mas vem à noite também. Não, se você puder, não fique em casa, mas participe dos cultos, seja alimentado pela palavra do Senhor. Amém? Estamos terminando esse culto. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que gostaria de uma oração específica. Nós vamos terminar com essa oração. E a gente ora, claro, pelos aniversariantes, por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas se às vezes tem alguém que quer uma oração específica, você pode vir aqui à frente, pode levantar sua mão, não fique com vergonha disso, tá bom? Mas se não, tudo bem, nós vamos orar para encerrar, despedir aqui desse momento, mas o culto continua. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós rendemos graças a Ti por tudo que tem acontecido, por estarmos entrando nesse mês de agosto, falando, nos preparando, querendo, Senhor, ser moldados pela Tua palavra, ser direcionados pelo Senhor, ser capacitados pelo Teu Espírito Santo de Deus. Pai, nós rendemos graças a Ti, tudo que queremos fazer é para exaltar o Teu nome, era para glorificar, Senhor, o Teu nome, e para expandir o reino do Senhor.
Sabemos que o Senhor é o cabeça da igreja. Sabemos que o Teu Espírito Santo é que convence, mas aquilo que está em nossas mãos, que é pregar o Evangelho, abrir a nossa boca e ir pelo caminho, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa timidez, na nossa frieza, em tantas falhas que nós temos, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude, porque nós precisamos e vamos dar o primeiro passo, Senhor. Oh Deus, não queremos ser daqueles que retrocedem, queremos ser daqueles que agradam ao Senhor, queremos ser daqueles que estão de fé em fé, de glória em glória, exercendo o chamado do Senhor. Queremos ser filhos amados do Senhor, aqueles que o Senhor tem prazer, que tem orgulho. É isso que queremos, Senhor. Eu quero ser conhecido do Senhor e naquele grande dia, Senhor, receber aquela boa notícia, que eu fui um filho amado, Senhor. Mas, Senhor, eu sei que pelas minhas forças eu não consigo. Então eu te peço a Tua ajuda, Senhor, porque eu sou muito falho. Eu te peço a Tua ajuda, Senhor, porque eu desanimo muito rápido. Porque eu falo que vou fazer e não consigo fazer aquilo que eu falei. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Mas se estivermos em Ti, Senhor, aquilo que nós não conseguimos, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos levanta. Se estivermos em comunhão aqui com os irmãos, um ajuda o outro. Oh Pai, nós precisamos estar debaixo da Tua palavra, debaixo dessa unção maravilhosa que foi cantada. Imbatível nós seremos, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos despedimos, Senhor, desse momento aqui, mas continuamos adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô irmão, levanta a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, aqueles que vão voltar, aqueles que vão continuar em casa, estar com a família, sejam abençoados de toda forma, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, irmão. Deus te